Se tem um cara que foi do céu ao inferno e depois do inferno ao céu e ao céu ao inferno de novo, ele é o Will Smith. E nem é culpa 100% dele, mas sim, ó, da esposa do homem aí, que todo mundo sabe que fez coisas que deixaram ele mais famoso ainda mundialmente, só que pelos motivos errados, tá? Isso aqui é um dos motivos pelo qual você que é homem ou mulher tem que tomar muito cuidado com a pessoa ao qual você vai se unir, vai dividir a vida, porque essa pessoa pode ser a sua ruína ou pode ajudar você a levantar, a alçar voos. E no caso do nosso amigo Will Smith aqui, ele teve problemas. Hoje nós vamos reagir e comentar ao vídeo As Coisas Só Pioram pro Will Smith. Esse é o título do vídeo, do canal Rodolfo Arona. Confesso que eu não conhecia esse canal, achei muito boa a edição e o texto. E vamos comentar um pouquinho aqui sobre esse vídeo, porque ele tem a ver com relacionamentos, tá? Meu nome é Wesley Costa, você está no canal Em Busca de Significado, deixa o seu like aí e simbora para o vídeo. De bilheteria. Nasça pobre, fique rico, fique pobre de novo, fique rico, fique muito mais rico e muito famoso. Tenha tudo que o dinheiro possa comprar e então se perca de você mesmo. É isso aí. Imagine passar 30 anos construindo a reputação mais sólida de Hollywood. Imagine ser o homem que todo mundo quer ser. Famoso, milionário e dono de um dos sorrisos mais carismáticos do mundo. Além de ser um grande ator americano, ele era o rosto da confiança. Mas, em 27 de março de 2022, o mundo assistiu ao vivo o momento em que essa reputação construída. Pior que o Will Smith era um dos caras vistos como um dos atores mais confiantes que existiam, tanto nos papéis dele quanto fora dos papéis dele, né? Aqui fora em si. E tudo isso foi estragado por um tapa e pelas opiniões da mulher dele em relação a ele. Cara, como pode? Eu acho que o Smith nunca mais se recuperou a imagem pública dele depois desses acontecimentos. Por décadas, se estraçalhou em menos de 30 segundos. Foi impulso? Foi raiva? Foram outras coisas que estavam acontecendo? O perfeccionismo que foi transformando uma das figuras mais carismáticas em uma pessoa imprevisível. Como o cara mais legal do mundo se transformou diante de bilhões de pessoas em uma das pessoas mais canceladas do planeta. Voltando no tempo, antes de ser um maluco no pedaço, Will era o garoto da Filadélfia que vivia em um estado constante de alerta. Em sua autobiografia, ele revela um segredo sombrio. Ele via seu pai agredir sua mãe e se sentia um covarde por não conseguir intervir. Esse trauma de infância criou um sentimento dentro dele, a necessidade obsessiva de ser o protetor e o animador. Então ele decidiu que se ele fizesse todo mundo rir e ele fosse bem sucedido o suficiente, a violência e a dor desapareceriam. Muita gente acredita que sua trajetória foi sempre um tapete vermelho, mas ele quase perdeu tudo logo de início. Após o sucesso astronômico como rapper, Will gastou seu dinheiro de forma imprudente com carros, joias e uma comitiva de amigos. Como todo rapper faz e todo jogador de futebol faz também. Isso aí não mudou nunca, né? Desde os anos 80 eles fazem isso. Aos 21 anos ele estava falido e devia quase 3 milhões de dólares para o governo americano. And I was dead broke. We won the first Grammy that a rapper ever received to broke. It's one thing to be broke. It's another thing to have money and then be broke again. Now that's the worst. To be kind of halfway and be famous and broke. Famous and on the bus. Ele estava com a corda no pescoço e o governo começou a confiscar seus bens. Foi essa sensação de quase perder tudo que injetou nele uma fome maníaca. Ele prometeu a si mesmo, se tivesse uma segunda chance, se tornaria tão grande que ninguém nunca mais poderia tirar nada dele. A série Um Maluco no Pedaço foi o contrato que salvou a sua vida. Ele entrou nesse projeto quase que com a mentalidade de estratégia. Pior que ele entrou, ele só fez Um Maluco no Pedaço, né? Essa história é famosa. Ele só fez Um Maluco no Pedaço porque ele estava falido. Ele estava devendo muito ao governo, ao dívida e tal. E aí, eu não lembro qual é o nome do empresário, mas um empresário bem famoso que achava ele engraçado. Ele nem era ator, achava ele engraçado e falou, cara, você vai entrar numa série, então, você quer dinheiro, quer pagar suas contas, então você vai entrar na minha série. E ele ficou sem opção, ele disse, não, eu vou mesmo. Vai interpretar quem? Você mesmo. Você vai interpretar você mesmo, então, por isso que ele se deu bem, né? Então, todos esses aqui, a família aqui embaixo são atores, menos o Will Smith, né? Cada um deles aqui está interpretando um papel. O Will não, o Will estava interpretando ele mesmo, só que de um jeito mais caricato ainda do que ele era.
estratégia militar, decorava as falas de todos os outros personagens só para garantir que o ritmo da comédia fosse perfeito. Ele entendeu ali mesmo que a sua imagem pública era o seu maior ativo financeiro. Se o público o amasse como um maluco no pedaço, ele teria um passe livre pro topo. No set de filmagem, ele moldou o carisma e a persona que seria esse ícone mundial. E eu não quero ser apenas famoso, eu quero ser o maior astro que já existiu. Para isso, ele e seu empresário analisaram as 10 maiores bilheterias da história. Eles descobriram um padrão. Os filmes que mais arrecadavam tinham efeitos especiais, alienígenas ou criaturas de efeitos especiais. Então ele disse: eu quero esses filmes. A partir desse momento, a sua carreira se transformou num verdadeiro algoritmo. Não era mais apenas pela arte, mas pelo potencial de bilheteria global. Hollywood é um produto que você precisa saber vender, calculado para agradar todos os países sem deixar espaço para falhas ou escolhas arriscadas. Durante os anos 90 e 2000, ele era um dos maiores nomes de Hollywood. Detinha um recorde de 8 filmes consecutivos que arrecadavam mais de 100 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Independence Day, Homem de Preto, Hit. O nome de Will Smith no cartaz era mais seguro que investimento em ouro, se tornando uma máquina de lucro tão eficiente que os estúdios davam a ele o controle total sobre os roteiros e sobre as produções. Ele era o rei Midas, tudo que ele tocava virava bilheteria. E essa sequência de vitórias alimentou nele a ideia de que tudo que ele produzisse seria altamente rentável. Mas o custo dessa ideia era um preço pago dentro de casa. Admitiu que gerenciava sua família como se fosse uma empresa de entretenimento. Ele queria que a sua esposa e seus filhos fossem extensões do seu sucesso. Se eles não estivessem sorrindo nas fotos, se eles não estivessem performando no nível Will Smith, sentia que a sua imagem estava sendo ameaçada. Ele confessou que forçou sua filha Willow a continuar uma turnê mundial, mesmo que ela chorava e implorava para parar. A impressão que passava para quem era mais próximo era de que a projeção de uma família perfeita importava mais do que a própria felicidade da família. Quando Will conheceu Jada, ele sentiu que tinha encontrado sua parceira de império. Eles eram uma dupla perfeita de Hollywood, só que desde o início a relação foi marcada por uma disputa de identidades. Jada nunca aceitou ser apenas a esposa de Will Smith. Ela tinha suas próprias ambições, a sua própria visão de mundo, que muitas vezes colidia com a necessidade de controle do Will. Eles projetavam um casamento inabalável, mas por trás das câmeras. É engraçado, ela é uma mulher bem dominadora, cara, essa mulher. Eu não entendo como é que eles ficaram juntos por tantos anos, porque o Will também é um cara bem alfazão, né? Então, eu acho que eles já brigaram muito, cara, porque não é possível, velho. Não dá pra entender. É só agora que isso explodiu, né? Ano retrasado que explodiu pra mídia no geral. Mas ela sempre pareceu ser uma mulher extremamente dominadora e possessiva. E ele, eu acho que em alguns momentos ele baixava a cabeça, né? Não sei. Enfim, a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes, né? O que é que você acha? Bota sua opinião aí nos comentários. As coisas não estavam tão legais quanto eles queriam aparentar que fossem. Apesar de ser o rei das bilheterias, parecia que Will sentia um vazio, a falta de prestígio da elite de Hollywood. Queria o Oscar de melhor ator como prova final de que ele não era apenas um produto comercial, mas um artista respeitado. Recusou o papel de Matrix para fazer filmes que ele achava que levariam ao prêmio. Cada papel dramático de Ali, de A Procura da Felicidade, era uma campanha em busca da estatueta dourada. O Oscar era o seu foco, uma obsessão que o fazia medir o seu próprio valor pela aprovação de uma academia que ele sempre sentiu que o via apenas como um cara das grandes produções. E os primeiros problemas reais na vida do Will não surgiram no Oscar, mas no set de um dos maiores fiascos recentes da história de Hollywood, Depois da Terra. Pela primeira vez em décadas, o algoritmo do sucesso falhou miseravelmente. A expectativa era que, além de ser outra grande... Engraçado, eu não acho ruim esse filme aí, não. Eu não sei porque ele foi tão massacrado pelos críticos e pelo público. Eu acho um filme ok, é um filme até legalzinho. Você já assistiu? Bota aí nos comentários. Produção seria um negócio de família. Convenceu a Sony a gastar 130 milhões de dólares em um projeto que ele mesmo escreveu e produziu, com um único objetivo: transformar o seu filho, Jaden, em um novo herói de ação. O tiro saiu pela culatra. Isso aí também não deu certo. O Jaden ficou péssimo no papel pra ser um herói de ação. O filme é bom, mas o menino é péssimo ator. Sendo conhecido por ser o mestre do carisma, tomou a decisão técnica de interpretar um personagem frio, sem muitas emoções, deixando toda a carga dramática nas costas de um garoto que ainda não tinha maturidade para carregar uma produção desse nível. O público, que estava sempre acostumado com o sorriso carismático do Will, encontrou um homem apático em uma história que parecia uma produção institucional da sua família. As consequências foram brutais, o filme foi massacrado pela crítica e se tornou um prejuízo milionário, mas tinha um dano ainda maior: o psicológico. Will confessou mais tarde que esse foi o fracasso mais doloroso da sua carreira, porque envolveu seu filho. O peso da responsabilidade por ter colocado Jaden no centro de um furacão de críticas cruéis. Esse foi o momento em que a aura do Rei Midas infelizmente evaporou. A indústria começou a interpretar que o Will estava fora de sintonia com o que o público quer, que seu perfeccionismo estava se tornando uma obsessão por controle que cegava sua visão artística. A imagem hollywoodiana segura de investimento mudou para um pai insistente que estava tentando forçar uma dinastia que o público já não queria mais consumir. Esse foi o início do fim.
O programa da sua esposa, Jada Smith, o Red Table Talk, que no português seria algo como Conversa na Mesa Vermelha, foi onde a armadura do Will foi publicamente desmontada. Era pra ser um espaço de cura, mas acabou virando um espetáculo de exposição excessiva. Ele achou que se mostrando vulnerável ganharia a simpatia do público, mas o efeito foi completamente o oposto. Em 2020, todo mundo parou pra assistir a Jada admitir na frente de seu marido visivelmente abalado que ela teve um envolvimento amoroso com August, Nossa, cara. cantor e amigo de seu filho. Seu marido visivelmente Cara, olha a cara deles. Esse dia foi terrível, meu Deus. Foi uma humilhação pública que entrou pra história, cara. Uma mulher ao vivo, né, a esposa dele, revelar que traiu ele, né, se deitou com outro cara que era amigo do filho, na frente dele aí, ó, dizendo na sua frente e espalhando pra milhões de pessoas. Meu amigo, olha a cara de tristeza, decepção que ele tá sentindo aí. Nossa senhora, sei não, hein? Mas eu acho que se fosse qualquer outro homem, sei lá, menos famoso, teria deixado ela na hora. Embora ela tenha admitido que se arrependeu e tudo mais. Mas, enfim, né? Ou seja, tá com orgulho, ó, lá embaixo. falado que ela teve um envolvimento amoroso com August, cantor e amigo de seu filho. You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship, absolutely. Ela usou o termo entanglement, que é meio que enrolado pra descrever a situação, e a internet não teve piedade. Will, que era o maior símbolo de sucesso, foi transformado num dos maiores memes da internet. Foi uma humilhação em nível mundial, e a partir dali a pressão psicológica pra ele provar que ele ainda era o homem da casa atingiu níveis bem perigosos. Pois a imagem é. do Will segurando as lágrimas durante o programa se tornou a representação daquele homem na época. Pra alguém que já viveu 30 anos sob o comando da própria narrativa, perder o controle da sua imagem foi algo bem traumático. Parecia uma crise de identidade profunda, tentando entender como ele, o estrategista de sucessos, tinha se tornado o objeto de piada de mau gosto por todos os cantos da internet. E no meio desse furacão surgiu o King Richard, o papel De fato, ele virou piada no mundo inteiro, cara. Ele virou até meme, aquela imagem dele segurando as lágrimas ali. É uma pena, é uma pena. de Richard Williams, pai das tenistas Serena e Venus, que era o espelho perfeito pro Will. O pai obsessivo, controlador, mas que faria qualquer coisa pra proteger e levar sua família ao topo. Will sabia que era sua grande chance. Ele mergulhou no personagem, canalizando toda a sua dor e necessidade de redenção para a tela. Todos sabiam, o Oscar de melhor ator era dele. A narrativa de retorno triunfal estava pronta. O herói seria coroado e a humilhação do entanglement seria esquecida. Mas aí voltamos... É verdade. Talvez se ele tivesse ganhado o Oscar e não tivesse rolado aquele tapa no Chris Rock... talvez esse Oscar teria limpado a sujeira que a esposa dele fez, né, com a imagem dele. Ao dia 27 de março de 2022. Teatro Dolby, que estava lotado. Will estava na primeira fila, sorrindo, pronto para o seu momento de glória. Mas o clima estava estranho. As piadas dos apresentadores já vinham cutucando algumas feridas. Quando o Chris Rock subiu no palco para apresentar um prêmio, ele começou a fazer o que comediantes geralmente fazem, zoar a plateia. Chris Rock olhou para Jada e fez uma piada sobre a sua cabeça raspada, comparando-a com a personagem que Demi Moore interpretou em G.I. Jane. Jada, que sofre de alopécia, não riu, e ali o gatilho foi puxado. O que se seguiu foi surreal. Will riu da piada no primeiro momento, um reflexo automático de 30 anos, sendo esse cara legal que ri de tudo, mas quando ele olhou pro lado e viu o desprezo no rosto da Jada, algo dentro dele quebrou. O trauma da infância de não ter protegido a mãe se fundiu com a raiva acumulada da humilhação pública recente. Ele levanta, caminha até o palco e desfere um tapa no rosto do Chris. O som do impacto foi captado pelos microfones e o silêncio que seguiu no teatro foi o som de uma carreira de milhões de dólares sendo colocada em dúvida. Quando volta para seu assento, Will não parou, ele gritou 2 vezes com uma raiva visceral: "Tira o nome da minha mulher da sua boca." Chris Rock, visivelmente atordoado, tentou manter a compostura. Naquele momento, o público já não via mais o maluco no pedaço. O público viu um homem tendo um colapso nervoso em rede nacional. Ele estava defendendo a Jada ou ele estava tentando desesperadamente recuperar a dignidade que ele sentia que tinha perdido nos últimos... Eu acho que ele estava tentando recuperar a dignidade, né? A imagem dele estava totalmente estragada. Ele conseguiu estragar mais ainda, cara. É pra você ver como um homem que não consegue se controlar emocionalmente, não escolhe um bom posicionamento ao lado de sua parceira, uma boa parceira, acaba sendo arruinado. E mesmo sendo rico mundialmente, famoso, milionário, ele ainda conseguiu ser humilhado por não se posicionar, por não ser firme, por não aceitar certas humilhações, porque uma coisa é você aceitar ser humilhado. Ele aceitou. O homem, ele tem um dos maiores poderes que o homem tem é de virar as costas e ir embora, entendeu? De não aceitar ser humilhado, é ir embora. Não é agredir, não é se virar contra, é ir embora e deixar a pessoa. Ele não fez isso.
Ele não fez isso e não fez até hoje. E aí deu no que deu. Últimos anos, mas fez isso da pior maneira possível. Minutos depois do tapa, Will é anunciado como vencedor do Oscar de melhor ator. Ele sobe no palco, entrega um discurso confuso e choroso. Ele tentou se comparar com Richard Williams, dizendo que o amor faz você cometer loucuras e que ele queria ser apenas um rio de amor. Ver um homem ganhar o prêmio máximo da sua vida, enquanto ainda tinha o suor da agressão nas suas mãos, foi uma das cenas mais desconfortáveis da história da TV. A dissonância cognitiva era absoluta. Ele pedia desculpas à academia, mas não a Chris Rock. Ele tentava justificar a violência como um ato de proteção sagrada. Após o evento, ele foi visto dançando na festa do Vanity Fair, segurando seu Oscar como se nada tivesse acontecido, mas na manhã seguinte a realidade bateu. Pois é, cara. Ele tentou, né? Ele tentou ainda, mas todo mundo ficou do lado do Chris Rock na época, eu lembro. Na época, todo mundo ficou do lado do Chris Rock, não teve nem o que fazer. Pelo decor e pela etiqueta acima de tudo, começou a se voltar contra ele. Atores veteranos e estúdios ficaram horrorizados. O queridinho tornou-se problemático. Contratos foram suspensos, produções da Netflix e da Apple foram engavetados. A elite que ele tanto queria impressionar agora o via como um agressor instável que não sabia se comportar no clube dos grandes. A sua ideia foi tentar vender que agiu por proteção, mas a análise psicológica do público foi implacável. E aqui vão duas observações sobre isso. Primeiro, que a piada não foi tão pesada comparada aos padrões de piadas que eles soltam nesses eventos. Até o Limite da Honra é um filme muito bom, interpretado pela Demi Moore, de uma mulher que se torna militar e raspa a cabeça. Ele disse que mal poderia esperar pela sequência de filme que ela ia interpretar, já que ela tava com a cabeça raspada. Essa era a piada. Nem tão boa, nem tão ruim, nem tão pesada, nem tão leve. Mas eu repito, para esses eventos é totalmente normal. É o trabalho dele. Já chegaram a ver os roasts do Ricky Gervais? São muito mais pesados, muito mais cruéis. E mesmo que eles não tenham gostado, a agressão física é totalmente desproporcional. E a outra coisa é que no Brasil, essa atitude do Will foi tratada como honrada, como cavalheira, como correta. Tá aí uma coisa que eu nunca entendi. Aqui e a no outra Brasil... coisa é que no Brasil, essa atitude do Will foi tratada como honrada. Aqui no Brasil eu achei estranho. Tinha um monte de gente defendendo o Will Smith, cara. Um monte de gente defendendo a agressão do Will Smith. Diz, não, o Will tá certo, ele mexeu com a mulher do Will Smith, tem que bater mesmo. Tá aí uma coisa que eu nunca entendi, cara. Uma porrada de gente defendendo, que sacanagem, viu? O brasileiro é um bicho escroto, viu? É um bicho primitivo, cara. Não dá pra entender. Por isso que esse país não vai pra frente mesmo, né? O problema do Brasil é o brasileiro. Enfim. Como cavalheira, como correta. Então a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas o baniu do Oscar por 10 anos. O prêmio que ele tanto perseguiu agora carregava a marca da vergonha. Will Smith, a primeira celebridade na história do Oscar a ganhar o prêmio de melhor ator e ser banido logo em seguida. Ele se viu obrigado a se desculpar formalmente em um vídeo meses depois, mas o vídeo parecia ensaiado, parecia mecânico. A confiança do público, que levou 30 anos para ser construída, foi quebrada. Quebrar esse roteiro da perfeição custou bastante caro. O que restou então foi o refúgio no isolamento. Ele viajou para a Índia para se encontrar com gurus e praticar a meditação, entender por que ele, o homem que tinha tudo, o explodiu com tão pouco. Essa reclusão mostrou um Will vulnerável de uma forma real, mas o público já estava saturado das suas narrativas de cura. Na era da velocidade da informação, o silêncio foi preenchido por análises de especialistas que apontavam o tapa como um resultado inevitável de uma vida vivida inteiramente para aprovação externa. A grande lição de queda de popularidade do Will é sobre o perigo do perfeccionismo. Tentar controlar cada milímetro da sua vida e da vida dos seus filhos, mostrar uma realidade artificial para que ela parecesse um filme de final feliz constante, não pode ser feito para sempre. Quando a pressão interna acumulada por décadas de sorrisos encontrou um gatilho público, o resultado foi uma explosão que ninguém podia conter. Sua última grande produção de relevância foi Bad Boys 4. Ele tá voltando para a fórmula segura de ação e da comédia que o consagrou, mas a pergunta que se faz a cada entrevista é: o público consegue separar o ator do homem que perdeu a cabeça? Agora ele vive em um mundo que ele é vigiado a cada movimento. Ele não pode mais ser o cara legal de forma autêntica, agora ele é o homem que está sendo vigiado para ver se ele vai explodir de novo. O estigma do tapa será a sombra que vai acompanhar em todos os eventos daqui pra frente. Mas seria injusto analisar o erro do Will sem reconhecer a montanha gigantesca que ele construiu antes disso. O tapa assustou todo mundo justamente porque o Will passou 30 anos sendo um farol de esperança de carisma para diversas gerações. Ele provou que um jovem negro da Filadélfia poderia conquistar o planeta inteiro sem precisar se desculpar por ser quem era. Ele detém uma das éticas de trabalho mais lendárias da indústria, e antes dele, o papel de herói que salva o mundo era reservado a um perfil muito específico de ator. O Will quebrou essa barreira. Ele humanizou o blockbuster, e a gente não pode esquecer do impacto emocional. Quem não se emocionou em A Procura da Felicidade? Quem não se sentiu representado pela vulnerabilidade em 7 Vidas? Ele tem um dom raro de fazer cada espectador se sentir seu amigo, usou bastante da sua fama para promover a positividade pelo mundo. Meu Deus, aquilo é o Smith da Bahia, o Smith da Bahia. O Smith da Bahia conheceu ele, cara. Meu Deus, essa aí foi boa. Cada espectador se sentir seu amigo, usou bastante da sua fama para promover a positividade pelo mundo. Ele investiu em educação, em projetos sociais e sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair do set de filmagens, tratando do segurança ao diretor com o mesmo respeito. O tapa foi o erro de um homem, mas não apaga a obra do mestre. Olha, no fundo, a nossa dor ao ver aquela cena do Oscar não foi de ódio, foi de um luto por um herói que, por um segundo, esqueceu a própria grandeza. E essa situação deixa um aviso bastante valioso. A reputação é um castelo de areia que leva a vida inteira para construir nos mínimos detalhes, mas basta uma única emoção descontrolada, uma única escolha baseada no ego ferido, para
para que tudo volte a ser apenas areia. Não há problemas em ser um exemplo de sucesso, mas executado de maneira errada. Depois de décadas, acabou se tornando um dos maiores exemplos de como a falta de autoconhecimento pode destruir o que o dinheiro não compra. E você, acha que teria a mesma reação? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Excelente canal, senhor Rodolfo Arona. Vou até me inscrever aqui. Vou deixar o link do canal dele aqui nos comentários abaixo. E você, o que é que você achou? Eu acho que o Will Smith, ele caiu em desespero. Ele estava desesperado e acabou caindo em desgraça. Muito por culpa da esposa, mas também por culpa dele mesmo. Falta de conhecimento, falta de autocontrole, falta de estabelecer limites claros para o que ele aceita ou não dentro da relação. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu acho que ele está conseguindo salvar a carreira dele, né? O tempo está passando e as pessoas têm memória curta, vão esquecendo aos poucos, porque outras polêmicas vão surgindo. Mas isso aí vai ficar marcado na história dele para sempre, até o final. Não tem jeito. Mas e você, o que é que você achou? Você concorda com o argumento do vídeo do Rodolfo Arona? Ou você acha que não? Vou ficando por aqui. Deixe seu like aí no vídeo e, cara, ó, tem outros vídeos aqui para você curtir, pra gente continuar acompanhando aqui, valeu? Clica aí e um grande abraço, valeu!